E aí você, tudo bem? Nessa aula eu vou mostrar como colar a fita de borda no topo do MDF. Mas essa aula também vale para o MDP, para o PVB, para o compensado, vale para todo esse tipo de material. E a cola que eu vou usar será cola de contato tracional. Mas essa aula também vale para cola de contato à base de água, cola de contato com ou sem toluol, também vale. E nessa aula eu vou aplicar a cola usando dois processos. A espátula e depois com a trincha. Mas antes nós vamos para a nossa abertura que eu gosto muito. E olha, eu tenho certeza que essa aula vai ser muito legal e você vai gostar. Sejam todos bem-vindos ao Beabá da Marcenaria. Bom, eu vou começar então mostrando como aplicar a cola de contato usando uma espátula. E para isso eu tenho aqui vários exemplos, de espátula. Tenho essas aqui, essas espátulas de plástico, são muito baratas. Tenho essas espátulas aqui de metal, que é muito conhecida. Essas de inox também são muito boas. E eu tenho essa espátula aqui, que é de laminado decorativo, que a maioria dos profissionais chama de fórmica. E só um detalhe, essa é a minha espátula que eu uso frequentemente quando preciso aplicar cola de contato. Na verdade, a maioria dos marceneiros gostam de fazer a sua espátula, de acordo com o tamanho, de acordo com o seu gosto. Então é muito comum. Agora, o que você tem que levar em consideração, primeiro é o seguinte: aonde você vai usar a sua espátula? Por isso, é que existem vários tamanhos, vários comprimentos, várias larguras. Não é por acaso. Porque a espátula, ela não é só usada na marcenaria, ela é usada em outras atividades. E nesse caso, nós vamos aplicar então a cola no topo do MDF. Agora, a segunda coisa que nós não podemos esquecer é que a espátula tem que entrar na lata com facilidade. Você não pode ficar brigando com a espátula. No caso de uso em marcenaria, nós temos dois tamanhos comerciais. A lata de 700 gramas e a lata de 2,8 kg. Bom, se você prestar bem atenção, a espátula que entra fácil nessa lata aqui, não vai entrar nessa aqui. Tá vendo que tem essa dificuldade? Olha, se você tiver que aplicar cola e não tiver essa facilidade, e você não tiver outra opção, não tiver uma outra espátula que não caiba, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um pedaço de papelão, vai pegar um pedaço de madeira fina e vai fazer a sua espátula. Porque na hora da operação você não pode ficar brigando, porque você perde tempo e principalmente vai reverter na boa qualidade da aplicação da cola. Acredita no que eu estou te falando. A lata que eu vou usar vai ser essa lata aqui. E a espátula que eu vou usar nessa aula não vai ser a minha, não. Eu vou usar essa espátula aqui, essa de metal. Como existe várias opções de espátulas no mercado, com o tempo você vai descobrir qual é a espátula que melhor você se adapta, que melhor você goste. Ou é de plástico, ou é de inox, ou é de metal, ou mesmo até de fórmica. Eu já defini então qual é a espátula que eu vou usar. Agora, nós vamos conhecer a fita de borda que vai ser usado aqui no curso. Olha só. A fita de borda é como a gente pode chamar, um elemento de acabamento. Por isso, na maioria das vezes, a fita tem a mesma cor do material que você está usando, do acabamento que você está usando. No nosso caso, é um MDF branco e, por isso, a fita de borda será também na cor branca. Agora, essa regra pode ter exceções, vai depender muito do projeto. Outra coisa,
Como eu vou usar então um MDF de 15 milímetros de espessura, eu vou ter que usar uma fita de borda de 18 milímetros. A fita de borda tem que ter uma largura maior que o topo, né, nesse caso aqui do MDF, que ela vai cobrir. Principalmente quando o processo for feito de forma manual. E para quê? Para evitar falhas na hora da cobertura, porque isso é muito comum acontecer, pessoal, tá? E outra coisa, eu não vou me aprofundar muito sobre a fita de borda, porque eu estou preparando umas aulas só sobre esse tema, fita de borda. Tipos, materiais, larguras, espessuras, né? Vai ser muito legal. Então, vamos seguir. Temos aqui o nosso MDF. Eu escolhi esse tamanho porque fica mais fácil de captar a imagem daquilo que tem que ser mostrado, que é a colocação da cola na borda do MDF. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que não é necessário mergulhar a espátula toda na cola. Você usa como referência uns 2 dedos, né, de profundidade da lâmina dentro da cola. Fechou? Outra coisa, você deve aplicar a cola de contato primeiro no MDF, de forma generosa, em toda a superfície que for receber, então, a fita de acabamento. Ok? E aí, você espera secar. Agora um detalhe, não se preocupe com a espátula. Depois de um tempo, você tira com facilidade os resíduos que colam, né? Os resíduos que ficaram colados na superfície da espátula. Super simples. E aí vem aquela pergunta, como é que eu sei que já secou, que a cola está seca? Se você usar, por exemplo, a cola de contato tradicional, você vai perceber que a cola vai perdendo o brilho. E aí, com a ponta do seu dedo, você vai sentir que a superfície fica grudando como se fosse o açúcar no pão doce. E é nessa hora que você vai aplicar a segunda demão. E quando você terminar de aplicar, então, a segunda demão no MDF, você aplica, então, a cola na fita de borda. E aí vem mais uma pergunta. E por que eu tenho que aplicar 2 demãos no topo do MDF, professor? Olha, o MDF, de uma forma bem simples, tá? Bem simplista, é composto por uma compactação de fibras de madeira e resina. Essa característica faz com que esse material tenha um efeito que a gente chama de capilaridade. Na prática, quando você aplica a cola, o topo do MDF vai absorvendo como se fosse uma esponja, fazendo com que aquela superfície do topo fique praticamente sem cola nenhuma, colocando em risco a eficiência da união das 2 partes, prejudicando o resultado final. Quando você aplica uma segunda demão, esse comportamento não acontece, porque na prática a primeira demão já está praticamente seca, gerando uma barreira para esse fenômeno. Outra coisa, se você for trabalhar, por exemplo, com MDP, com aglomerado, eu aconselho que você aplique uma terceira demão, sempre respeitando o tempo de secagem entre essas aplicações. E esse intervalo, tá, de aplicação vai variar em função do quê? Da temperatura e da umidade do ambiente que você está trabalhando. Agora, como é que se aplica, professor, a cola na fita de borda? Bom,
Tem várias formas. Eu vou dar um exemplo que eu acho, sinceramente, o mais simples. Presta atenção. Primeiro, você forra a sua mesa de trabalho com jornal, com um papel que você possa depois descartar. E por que é bom ter esse hábito? Porque se você manter a sua bancada limpa, isenta de sujeira, ela não vai atrapalhar, não vai contaminar trabalhos futuros. É muito importante ter esse hábito, viu? Corte, então, o comprimento da fita com uns 2 centímetros maior de cada ponta da medida. Bom, primeiro eu já tenho aqui a minha chapa, vou tirar a medida, ela tem 40 centímetros, jogo 2 centímetros do início, né? Vai dar um total de 44. 44 centímetros vai ter que ter a minha fita. Já pego aquela madeira, tá? E vou jogar então a minha medida para essa madeira. Vou pegar a minha fita de borda, zero com o zero do metro, né? Faço então agora aquela marcação dentro dos 44 e vou usar uma caneta bem fininha para ficar uma marcação legal. E para finalizar, vou cortar então com o estilete, né? Sempre com cuidado para não me machucar. É só fazer uma dobradura. Opa, fechou. E com uma fita crepe, você prende em uma madeira nas 2 extremidades da fita que você for passar a cola. E é importante você ter a certeza que a fita de borda esteja bem fixada com a fita crepe, esteja bem esticadinha, porque quando você for aplicar cola, seja com espátula ou seja com trincha, ela tem que ficar assim, ó, bem esticadinha. Assim, eu aconselho que você faça esse processo, essa preparação antes de começar a passar cola no topo do MDF ou do substrato que você está trabalhando. Fechou? A aplicação, pessoal, é bem simples. Com a mesma espátula, eu vou aplicando a cola em toda a superfície até o final da fita. E essa aplicação deve ser feita logo após a segunda demão no topo do MDF. Em resumo, passei 2 demãos de cola no topo do MDF e passei uma demão de cola na fita de borda. Simples. Agora é só esperar ficar no ponto de união das 2 partes. Bom, o topo do MDF já está no ponto. A fita de borda também. Agora é só fazer então a união das 2 partes. Olha, pessoal, a cola de contato tem esse nome porque ela tem uma característica muito particular. Você uniu as 2 partes, colou. Essa cola não aceita ajuste. Por isso, ela é o terror para quem está começando. Mas olha, se você seguir as orientações e praticar, você vai aprender. Você vai errar, você vai acertar, mas com certeza você vai aprender. Eu vou colocar então o pedaço de MDF aqui no fosso da minha bancada para melhor visualização da operação. Com as 2 mãos, as pontas dos dedos, eu coloco então a fita o mais próximo possível do topo do MDF e faço então a união das partes. Com um pedaço de madeira maciça, eu faço uma pressão em toda a superfície da fita que foi aplicada no topo do MDF. E vou para a próxima operação, que é fazer o acabamento da fita no MDF, tirando os excessos dos topos e fazendo o refilamento. E nessa operação, eu vou usar uma superfície de corte e um estilete. Primeiro, eu retiro os excessos dos topos com estilete, nos 2 lados.
E na superfície de corte, eu faço o acabamento nas faces do MDF. Primeiro de um lado e depois do outro. E se houver alguma rebarba, alguma imperfeição na fita de borda aplicada no topo do MDF, eu passo uma lima ou uma mursa para fazer então o acabamento final. Agora eu vou mostrar como usar a trincha na operação de colar a fita de borda. E ó, eu vou usar o mesmo MDF, a mesma fita, a mesma cola. O que vai mudar vai ser somente a ferramenta de aplicação. Como eu vou aplicar cola de contato em um espaço de 15 milímetros, né, eu aconselho que você use uma trincha de 1 polegada, como essa aqui. Quanto ao tamanho da lata, não há nenhuma restrição, seja de 1/4 ou de 1 galão. Ah, sim, o processo de aplicação da cola de contato vai ser muito mais fácil porque a maioria das pessoas tem mais afinidade com o uso da trincha, mesmo chamando erroneamente de pincel. Quando se usa uma trincha na aplicação de cola de contato, existem alguns detalhes que você vai ter que levar em consideração, que você vai ter que respeitar, que você vai ter que seguir. Fechou? Então, a primeira consideração é o seguinte: você não deve mergulhar a trincha toda na cola. Uma referência que eu acho legal é você mergulhar a trincha até a metade das cerdas. Não só para cola, mas para tinta, para tudo. Fechou? Segunda consideração: entre uma demão e outra de cola, no MDF, no topo, você não precisa limpar a trincha com solvente. Basta colocar em um recipiente com água. A água não deixa a trincha secar e não vai interferir nas propriedades da cola. Você só deve colocar a trincha no solvente quando tiver terminado, então, a operação de colagem. Fechou? Agora eu vou mostrar como usar uma trincha para aplicar a cola de contato no topo do MDF e na fita de borda. A aplicação é muito simples, né? Com a trincha, inclusive, é até, na minha opinião, mais fácil. E aí a minha aplicação é generosa. Então, a primeira coisa que eu acho que eu não mencionei na espátula, o que é ser generoso, né? Você pode passar com certo excesso, porque o topo aqui desse MDF de 15, como qualquer MDF, como qualquer MDP aglomerado, ele vai absorver, ele vai chupar essa cola e vai gerar, digamos assim, a primeira camada numa proteção. Ó, fiz então a aplicação e vou seguir todos os processos, né? Esperar ele secar. E é isso. Já na fita de borda, tá? Quando você usa a trincha, ou mesmo a espátula, você faz uma aplicação só, né? Como a fita de borda ela não vai absorver, porque ela é de um composto plástico, neste caso aqui, então você aplica uma camada fina, tá? O importante não é a quantidade de cola, e sim a qualidade da cobertura. Então você tem que ter certeza que você cobriu tudo, né? Uma camada bem fininha. E só para relembrar, eu estou passando essa primeira demão quando eu já passei 2 demãos
no topo do meu MDF. Eu fiz a aplicação da cola de contato nas duas partes. Segui os mesmos passos da aplicação de cola, tanto no MDF, 2 demãos, e com a fita de borda, 1 demão. Destopei, refilei e também fiz o acabamento quando foi necessário. E olha, pessoal, eu tive o mesmo resultado. Existem outras formas de se fazer manualmente a colocação da fita de borda no móvel, tá? Existe aí alguns acessórios que você coloca numa garrafa de refrigerante, né, com cola, e você faz a aplicação direta no topo da peça, tá? Eu conheci um marceneiro, por exemplo, que usava também uma garrafa PET com cola, ela tinha um furo e tinha um carpete, e ele usava com um aplicador, né? Mas eu resolvi mostrar esses dois processos, porque na minha opinião eles são mais baratos e mais fáceis, né? Para quem está começando, tá? E aproveitando para quem está começando, vem cá. Se você é novo aqui e não me conhece, entre em contato comigo, entre em contato com a gente no nosso e-mail, que é o beabadamarcenaria2020@gmail.com. A gente teve alguns problemas aí, mas já estamos resolvendo. Nós vamos mandar um questionário para te conhecer, e aí você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp. E vai ser através desse grupo que eu vou tirar as suas dúvidas. E o mais importante, pessoal, não esqueça de deixar um comentário, né, aqui no nosso vídeo, pois só assim o YouTube vai achar relevante e vai divulgar para outras pessoas. Que a gente precisa, nós estamos começando, né? E o mais importante, a gente se vê na próxima aula, a gente se vê no próximo vídeo. Não vai perder, hein? Tchau!